Exato. Ela precisa, na verdade, de atendimento. Ela precisa do CAPES. Exatamente. Vamos falar de alguns casos que você compartilhou mais a fundo. Claro. O primeiro é um clássico. Ó, põe na minha câmera, Caio. Não sei se tá na minha câmera. Esse aqui é pro TikTok. Esse vocês vão adorar. Vamos falar sobre o ministério... A menina do Ministério Hétero. Porque, olha, ela causa... Eu tenho opiniões polêmicas sobre... Porque é pesado, é um assunto pesado, demais, né? É um assunto pesado, é até também um assunto de saúde pública, eu acredito. Né? E tudo mais. Vamos falar, você gravou um vídeo falando sobre ela estar aqui, porque em outubro, foi outubro agora ou novembro? Não, foi em novembro. Em novembro agora, né? Novembro de 2024. Que foi no feriado. Ela estava em Santos e aí ela gravou alguns vídeos e também gravou um vídeo sendo racista, xingando um segurança do shopping de Santos. E aí você gravou um vídeo pra falar sobre como é que foi gravar esse vídeo, a recepção dele e tudo mais. E vamos falar um pouquinho depois sobre ela. Então, eu pensei muito quando eu fui abordar esse tema aí. Eu também tentei pesquisar sobre ela, né? Descobrir quem é a menina do ministério, afinal. Só que também eu não descobri tanta coisa sólida. Então ficou difícil poder explorar, né? Porque entre ficar no disse-me-disse, entendeu? E não falar, eu prefiro não falar, né? Sim. Porque, afinal, foi isso que a gente estudou durante 4 anos, né? Ficaram na nossa cabeça durante 4 anos falando isso. Então, assim, eu até tenho um pouco de medo de arriscar, de falar, não, quer saber, eu vou replicar aquilo que estão falando dela. Não, eu prefiro esperar, assim, as fontes mais certeiras para poder afirmar alguma coisa. Mas pensei bastante a respeito de falar, mas eu precisava de algum assunto que fosse em alta, porque como eu disse pra você, o Instagram ele está passando por mudanças, e essas mudanças tá meio que bagunçando um pouco o meu público. Então eu falei, bom, se eu abordar um assunto que está em alta, e já que tá todo mundo falando dela, pode ser que seja uma boa. Na verdade, ficou na mesma média que os meus vídeos andam atingindo. Mas, de qualquer maneira, valeu. E foi muito doida essa história da menina do ministério, porque eu nem conhecia. Mentira. Eu não sabia dela. Mentira. Não sabia. Não é possível. Mas se eu não me engano, tem uma galera aqui também que não sabia, né, Caio? Tu sabia? Não, também acho que quem sabia era o Rafael, nosso outro host. E aí o Caio também não sabia quem era ela, a gente até também contou e tudo mais, mas eu não acredito. Mas ela é muito uma bolha do TikTok e do Twitter. Ou o X, né? Que eu posso chamar de Twitter. Eu chamo até hoje Eu também chamo de Twitter. Mas eu acho que ela é dessa bolha, desses dois aplicativos. Né? Eu conheci, ela furou a bolha pra mim no momento em que ela falou do Santos. Entendi. Né, da Vila Belmiro. Sim. Quando ela tava na Vila Belmiro, eu acabei conhecendo ela. Que ela falou que é um portal pro inferno, né? É isso? O mundo dos mortos. O mundo dos mortos. Eu acho... Olha, o Santos tá ruim assim, mas pera aí também, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, subimos agora pra Série B. Pera aí, o Santos tava ruim. Mas que é isso? Falar assim da Vila Belmiro? Pô, aí não dá. Então, eu acho que isso explica muita coisa, né? Que aconteceu em 2023. Verdade. Esse portal aí pro mundo dos mortos. Alguém fecha esse portal. Fecha, que por favor. A gente precisa, né? E isso também explica por que tem tanto gato na vila, né? Assim, eu amo gato, verdade. né? Gatos são minha paixão. Mas eles têm um lado um pouco místico. Tem mesmo. Então agora explica um pouco as coisas, De repente, ela não é tão... Eles vão e voltam desse portal. Então, né? de repente, ela tá falando sério e a gente que não vê, né? Porque o gato tem meio que passaporte pra andar né? entre mundos. A gente não tem, né? Esse benefício, esse privilégio, a gente não tem. Mas dizem que eles têm. Mas assim, não, eu acho isso uma coisa tão ridícula. E eu já passei tantas vezes ali pelo portão da vila que eu fiquei pensando, velho, então eu já visitei aí esse portal muitas vezes e fiquei sabendo. Sim, mas ela é... A história dela é curiosa, né? Porque é uma... Agora falando sério, é sobre saúde pública. Demais. Né? É sobre saúde pública. Com certeza. Ela é uma pessoa que passa por dificuldades na vida dela, né? Ela... De saúde mental e tudo mais. E aí é muito louco, porque ela vive viajando, né? Sim. Ela vive viajando, e aí eu tenho uma... Eu digo, quando eu falei no começo que eu tenho uma opinião um pouco polêmica, é sobre isso. A gente sabe que é uma questão de saúde pública, a gente sabe que ela tem ali saúde mental, que ela, né,
tem ali alguns problemas. Não queria usar a palavra problema, infelizmente não tá vindo as palavras. Não tá vindo a palavra aqui agora na minha cabeça. Não sei, transtorno, Isso, perfeito. Ela tem algum transtorno, a gente sabe disso. Mas as pessoas dão dinheiro pra ela continuar viajando. Você já viu isso? Sim. No Instagram, no TikTok, ela pede Pix. Pede. As pessoas ajudarem ela. Então, por isso que quando eu digo que essa história ela tem muitas questões, né? Porque a gente fala disso dos transtornos, mas aí pede Pix pra continuar viajando e tudo mais, né? É um caso É muito obscuro. estranho e tudo mais. Quem daria Pix pra uma pessoa assim? Que praticamente não fala nada com nada. Exatamente. Mas tem pessoas que dão. Sim. Quem são essas pessoas? Porque ela Então, consegue viajar, ela consegue fazer as coisas dela. Consegue. Não é a primeira vez que ela teve em Santos, viu? Não. Não é a primeira. Caramba. E você já chegou a cruzar com ela alguma Nunca coisa? cheguei a cruzar Não? com ela, graças a Deus. Sabe por que graças a Deus? Porque eu acho que eu ia ficar com medo. Acho que eu ia ficar com medo. Eu acho que eu ia fingir que não vi. Então, eu acho que talvez isso Porque também. muita ia, gente tipo, que mexe com ela, ela acaba indo pra cima, né? eu acho que eu ia passar e ia falar, nossa, menina do Ministério Elétrico, mas assim, na minha cabeça, ia pegar o telefone, contar pros meus amigos e vida que segue. Entendeu? Tanto que minha mãe viu ela. Minha mãe a viu. Olha. Minha mãe tava voltando do trabalho, na ciclovia, encontrou ela. Mas também, minha mãe falou, segui minha vida, sei quem é ela, segui minha vida. Ela no canto dela, eu no meu. E foi. Mas é exatamente isso. Acho que é isso também. Acho que o povo também tem que parar um pouco de perturbar ela. Eu sei que ela grava os outros sem permissão. Ela xinga os outros sem permissão. Mas a gente já tá falando de uma pessoa que tem um transtorno e vocês que estão fazendo isso com ela não tem. Então também, né? Mas a questão do racismo foi pesado. O buraco foi mais embaixo. Foi. Depois, muito mais. Exatamente, não só o racismo, mas a xenofobia, porque ela ficou falando que ele era angolano, né? Esse rapaz é angolano. Então, assim, e aí ela começa a falar que todos os negros são africanos. Né? Então, assim, umas coisas muito doidas, né? Sim, inclusive, até a Isa, ela botou na roda. Né? E ela põe um monte de famosos, Simone Simaria, Rafa Kalimann, essas daí não saem do nome dela, da boca dela. E assim, quanto ao transtorno dela, ela precisa de um tratamento. Exatamente. Ela não toma os remédios, isso é claro, isso é óbvio. Provavelmente o pessoal estipula que seja esquizofrenia. Sim, não sei. Eu também não. Se trata, né? Não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Sim. Mas o pessoal diz que é esquizofrenia e ela precisa de ajuda. Urgentemente. Ela não precisa, na verdade, de pessoas julgando ela nesse momento, apesar dela ter cometido um crime. Sim. Ela não precisa de gente tratando ela como se ela fosse um bicho de zoológico, tipo, olha a menina do ministério, e começar a pegar o celular e ficar filmando ela e provocando ela e mexendo com ela. Exato. Ela precisa, na verdade, de atendimento, ela precisa do CAPS. Exatamente. Ela precisa do CAPS e precisa de um lugar pra ficar, porque pelas informações que eu tive, ela é uma pessoa em situação de rua, além de tudo. Sim.